Vamos agora nos aprofundar e estudar um pouco, conhecer também um dos fundadores da antropologia moderna e um pouco sobre seus estudos e conhecimentos. O nome dele era Bronisław Kasper Malinowski, nascido na Cracóvia em 7 de abril de 1884. Ele morreu em New Haven, 16 de maio de 1942. Ele foi um antropólogo, como já foi dito, polaco. Ele é considerado um dos fundadores da antropologia social, atuando na London School of Economics, LSE. Fundou a escola funcionalista. Suas grandes influências incluíam James Frazer e Ernest Marshall. Malinowski tomou uma posição original em relação aos conflitos de ideias do seu tempo. Ele não repudiou o nacionalismo, uma das ideologias nascentes e marcantes do século XIX. Mas ele fundiu o romantismo com o positivismo de uma nova maneira, tornando possível investigar as velhas comunidades, mas ao mesmo tempo recusando conferir autoridade ao passado. Ou seja, ele achava que o presente, ali no momento das sociedades, era o que mais importava. Ele rejeitou a especulação evolucionista e a manipulação do passado para fins do presente, pecados vulgares do seu tempo. Sem dúvida, a principal contribuição de Malinowski para a antropologia foi o desenvolvimento de um novo método de investigação de campo, cuja origem remonta à sua intensa experiência de pesquisa na Austrália, inicialmente com o povo Mailo, em 1915, e posteriormente com os nativos da ilha Strobriand, de 1915 a 1918, ou seja, ele levava 2 anos de pesquisa em uma sociedade. Bronisław Malinowski nasceu em 1884 em Cracóvia. Inicialmente formou-se em ciências exatas, mas abandonou e, parado, dedicou-se a ler The Golden Bough, O Ramo Dourado, de James Frazer. Tal leitura iria direcionar sua pesquisa de campo por toda a vida, assim mostra o conteúdo de suas obras, expressões da espiritualidade humana, compreensão do funcionamento da mente primitiva, reflexões sobre a vida e a morte, a humanidade e a animalidade, divindade e imortalidade. A magia como forma de controlar a natureza e garantir a sobrevivência humana, a influência do sexo sobre a vegetação, o tabu e os perigos da alma, precauções que protegem o indivíduo e a sociedade. A coerência lógica entre os selvagens, os sistemas de regras que se combinam formando um todo bastante completo e harmonioso. Todos os relatos trazidos por Malinowski sobre os nativos em suas obras deixam nítidos as influências que herdou do pensamento de James Frazer. Em Leipzig, Alemanha, foi orientado por Karl Bucher e Wilhelm Wundt para então ir à London School of Economics em 1910. Mais tarde publicou a primeira obra, The Family Among the Australian Aborigines, em 1913, onde criticou duramente o evolucionismo e provou conhecimento teórico. Para Malinowski, o evolucionista Morgan havia desorientado por gerações a pesquisa antropológica com o sistema classificatório de termos para parentes, quando demonstrou como aquilo que já foi e hoje já não é mais. Durham, 1986.
Da mesma forma, Grambner, outro evolucionista, teria desenvolvido uma abordagem antifuncional que não estabelecia relação de objetos com propósitos e uso pessoal. Ibidem. A crítica contra a abordagem antifuncional presente em Malinowski foi desenvolvida devido a uma grande influência absorvida da obra de Durkheim, tipo primitivo da divisão do trabalho social e a análise da religião e magia. Essa mesma influência causada pelas ideias de Durkheim em Malinowski foi provocada em Radcliffe Brown acerca do funcionalismo, e com isto os antropólogos costumam dizer que Malinowski e Radcliffe Brown são os precursores do funcionalismo na antropologia. Todavia, Malinowski atribuiu investigações antropológicas funcionais na época evolucionista. Taylor, no seu livro de 1971, Primitivo e Cultura, e a correlação dos aspectos do parentesco antigo com a vida econômica. Robertson Smith e a noção da indispensável dimensão sociológica para se compreender a fé primitiva. Summer e a classificação das primeiras normas de comportamento Butcher e a relação de trabalho na economia primitiva com as canções rítmicas, entre outros, 1986. Assim, as considerações de Malinowski levam a crer que ele não se situa como o pai do funcionalismo, mas como o pioneiro de um funcionalismo etnográfico ou etnografia funcionalista na antropologia. Até porque Radcliffe Brown era estrutural funcionalista. No século XIX, Randall Reeves e Seligman realizaram expedições Cambridge ao Estreito da Torre. Rivas estava em Tolden em 1901 e Spence em Glyn e Gili na Austrália. Já Seligman realizou observações diretas com os malanésios 10 anos antes de Malinowski, em 1904. Franz Boas, nos Estados Unidos, representava o culturalismo, estando entre os esquimós. A diferença é que quando Malinowski embarcou um pouco depois para as Ilhas Mailua, em 1914, não embarcou apenas para realizar a observação direta como os pesquisadores anteriores, mas para dar início ao método etnográfico de pesquisa, desempenhando o funcionalismo na observação. O funcionalismo desenvolvido em sua pesquisa desenvolveu-se a organização dos dados coletados em quadro sinopse que ele mesmo inventou. Tal quadro registrava e correlacionava acontecimentos da vida cotidiana entre os nativos ao longo do tempo em que passou em campo. Sir James Frazer deixa nítido o pioneirismo de Malinowski dentro da antropologia no prefácio do livro Argonautas do Pacífico Ocidental, ainda tratando a ciência exercida por este como sociologia. Frazer elogiava a disposição de Malinowski em penetrar nos motivos que fundamentam as tropas do Kula, bem como nos sentimentos que as outras trocas provocam nos nativos. Malinowski, em 1922, argumenta que a simples descrição de atos sem qualquer referência ao estado mental do agente não vai de encontro aos propósitos da sociologia, cujo objetivo não é apenas registrar, mas entender o comportamento humano na sociedade. As palavras de Frazer situam a importância de Malinowski dentro das ciências sociais e ainda na fundamentação de uma nova ciência, a ciência da antropologia. Malinowski esteve entre os Milo durante 6 meses e antes de embarcar para as Ilhas Trobriand em julho de 1915, parou na Austrália para analisar os dados já coletados. Tal material analisado foi enviado à Inglaterra e logo publicado, deixando a Inglaterra ciente da inovação técnica do trabalho de campo desenvolvido por ele, antes mesmo de retornar ao país, impedindo desse retorno por ser polonês no tempo da Primeira Guerra Mundial.
e tendo complicações em sua estadia mal vista na Austrália, com a ajuda de Seligman, embarcou mais uma vez para o campo, para as Ilhas Trobriand, onde permaneceu até maio de 1916. Mais tarde, em outubro de 1917, retornou uma vez mais às Ilhas Trobriand para então escrever a primeira monografia, Argonautas do Pacífico Ocidental em Tenerife, já ameaçado pela tuberculose. Só retornou à Inglaterra em 1921. Por ter passado muito tempo etnografando, Malinowski coletou um material que permitiu a inovação técnica do trabalho de campo e sua inteligência colaborou na compreensão da língua nativa e correlação de fatos. A respeito da compreensão de Malinowski com a língua nativa, declara Fraser, pode ele dessa maneira ser intérprete compilar uma multiplicidade de dados de alto valor científico referente à vida social, religiosa e econômica dos nativos das Ilhas Trobriand. Contudo, Malinowski não dispensou informantes que falavam o inglês pidgin, obtendo deles principalmente informações geográficas do local. A primeira disciplina criada para ele foi introduzida na Universidade de Londres em 1927 e depois de ter passado um período lecionando, voltou a realizar etnografia, agora na África do Sul, em 1934. Pouco tempo depois escreveu o prefácio do livro Nós, Hosticópia, de Raymond Firth, 1936, onde retoma as críticas aos evolucionistas, sintetizando a união com Firth e com outros estudantes para redemolir Morgan e Bachofen. Malinowski permaneceu na África do Sul apenas por 3 meses, viajando para os Estados Unidos em 1938. Em seguida, após ter estudado os mercados indígenas do México, faleceu em New Haven em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial.